Muito bem, vamos para o sábado. Sábado, o título é A Multiforme Sabedoria de Deus. Os versículos, Colossenses 1, versículos 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Eu quero começar lendo, irmãos, os 3 primeiros parágrafos do sábado, página 53. Porque muitas vezes nós caímos nisso aqui e nós precisamos nos guardar disso. O inimigo colocou no velho homem ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas, a fim de inutilizar as pessoas para a edificação da igreja. No passado, vimos muitas dessas coisas agindo em nosso meio e atrasando o avanço da igreja. Isso causava imensa tristeza ao irmão Dong Yulan, que exerceu a função de apóstolo naquele tempo. Não há maior alegria para um homem de Deus do que ver unidade, cumplicidade e harmonia na igreja. Filipenses 2, de 1 a 4, Paulo diz: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esse é o maior desejo do coração do Senhor. Não criemos partidos na igreja, dividindo-nos entre os que concordam ou não com determinadas práticas. Criar partidos dessa maneira e buscar apoiadores é pura vaidade e não resulta em nada. Ao contrário, devemos fazer tudo com humildade. O dispensar da graça de Deus não aumenta a rivalidade, vanglória ou partidarismo. Na verdade, nos enche de compaixão e nos conduz a ter unanimidade, humildade e empatia na convivência com os irmãos na igreja. Veja, irmãos, isso é muito sério. São coisas que surgem na nossa mente, no nosso coração, que se a gente não tratar, irmãos, isso vai crescendo, causa divisão, causa rebelião, causa muitos males. Não só para si mesmo. A pessoa às vezes ela está cega, ela não está enxergando quanto aquilo está lhe fazendo mal. Mas o tempo, irmãos, o Senhor usa o tempo para ir mostrando. Nós, irmãos, somos muito imediatistas. Deus é eterno, irmãos. Ele usa o tempo muitas vezes para nos dar lições. Então vamos aprender com esses exemplos para não cair em determinadas situações. Muito bem, vamos avançar no sábado. Vou ler alguns versículos que nós temos visto essa semana. Colossenses 1, versículo 24. Paulo, ele falou, nós vimos isso durante a semana, dos sofrimentos pelos quais ele tem passado e que esses sofrimentos, eles preenchem o que resta das aflições de Cristo a favor do seu corpo, que é a igreja. Isso está no versículo 24. No 25, depois dele mostrar esses sofrimentos, ele mostra o porquê ele sofre. Então ele fala no versículo 25 de Colossenses 1, da qual, falando da igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, aqui, dispensação, irmãos, é economia, ou economia em grego, que é a administração de uma casa. Ou seja, Paulo, irmãos, ele era tanto um despenseiro como um dispensador. Alguém que cuidava da dispensa, entre aspas, de Deus, mas alguém também que dispensava essa graça para os da casa. Naquela época, principalmente, havia a figura do mordomo. O mordomo, ele tinha que controlar as riquezas da casa, o dinheiro, para comprar os suprimentos e manter esses suprimentos em estoque. Mas, ao mesmo tempo, ele também tinha que dispensar esses suprimentos. Ele tinha que cuidar, então, da dispensação dos suprimentos, e não só da dispensa. Então, essa era a figura central numa casa, a figura de um mordomo,
que era como Paulo era e que é a figura do apóstolo. E Paulo, ele ainda fala nesse versículo 25 que ele iria dar pleno cumprimento à palavra de Deus. E esse pleno cumprimento era no sentido de que ele, a visão que ele recebeu completaria a palavra de Deus, o Logos, a Bíblia. E é o que aconteceu. A maior parte do Novo Testamento são escritos de Paulo. Deus falando através de Paulo. Isso é a palavra profética. E se tornou então fechou os 66 livros da Bíblia, o Logos, a palavra de Deus. Deus escolheu Paulo, irmãos, para mostrar a ele mistérios que estiveram ocultos dos séculos e das gerações e que agora estavam sendo manifestos através do ministério de Paulo. Os versículos 26, 27, ele diz: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, irmãos. Essa é a única esperança que nós temos. Nós não chegamos à glória por nossa bondade, por nossa atitude. É tudo por meio de Cristo. E em Efésios, quando ele fala também sobre esse mistério oculto dos séculos em Deus, ele, no versículo 10, Efésios 3, versículo 10, ele diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é esse eterno propósito? Nós vemos no começo de Efésios. É encabeçar Cristo, encabeçar todas as coisas. Mas primeiro ele encabeça o quê? A igreja. Irmãos, você não vê a multiforme sabedoria de Deus na igreja sem o encabeçamento de Cristo. Sem o encabeçamento de Cristo, quando você olha para os irmãos, você vê as diferenças entre cada um, as peculiaridades. Mas, irmãos, quando nós somos encabeçados por Cristo, aí sim, com a individualidade de cada um, as peculiaridades de cada um, mas encabeçados por Cristo, é aí que os principados e potestades, irmãos, percebem a multiforme sabedoria de Deus. Não ache que você, fazendo o que você quer, você vai mostrar a multiforme sabedoria de Deus. Não. Se você lê esse trecho de Efésios, isso fica muito claro. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, quer dizer, fala do encabeçamento. É só assim, irmãos, que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Do contrário, eu repito, é apenas o que? As individualidades, as peculiaridades. É com a edificação que você enxerga de fato o edifício. Sem a edificação, você só enxerga os materiais. Às vezes os materiais podem até estar juntos, mas se dá uma encostada num muro que não está edificado, num muro que não tem cimento, não está unido os tijolos, cai tudo, irmãos. Então essa edificação que o Senhor está fazendo entre nós hoje, vem através do encabeçamento. Por isso o Senhor tem nos dado essa palavra.